a gente definiu, aí é só especulação, tá? A gente foi definindo que a reta tinha uma dimensão a partir da possibilidade de dividir a reta por um ponto. Depois que o plano tinha duas dimensões, a partir da possibilidade de dividir o plano por uma reta. O espaço em três dimensões, a partir da possibilidade de dividir o espaço por um plano. Ou seja, se um determinado espaço é dividido por um espaço de dimensão imediatamente de uma dimensão inferior, ele tem que ter uma dimensão superior a ele. E a gente foi montando essa brincadeira. Aí a gente discutiu que o nosso espaço, por exemplo, esse espaço aqui que a gente vive, não teria três dimensões, ele teria pelo menos 4 dimensões, que a quarta dimensão seria o tempo. Pelo menos 4. E eu cheguei a conversar com vocês sobre o capítulo do universo na Casca de Nós, que diz que o universo tem 9 dimensões. É interessante pensar na questão do espaço físico. A gente normalmente não para pensar no que é o espaço que a gente está mergulhado. Não é simples pensar nisso, tá? Não é simples porque é muito difícil. É fácil você pensar que você está vendo alguma coisa do lado de fora. Quando você está dentro dela é muito complicado. Pensar o presente, por exemplo, é algo muito enrolado. A história vai tratar de questões do passado. Tem uma certa distância para você conseguir enxergar o que está acontecendo, ter uma visão mais panorâmica. Enxergar o que está acontecendo agora não é simples. Tá? Ontem, por exemplo, foi o julgamento de Lula no Rio Grande do Sul, não vou discutir isso. Tá legal? Agora, para ser sincero, você conseguir enxergar o que esse julgamento, o que todo esse processo que a gente está vivendo significa, não é fácil. Sei lá, daqui a 10 anos, quando você olhar para trás, talvez a gente consiga enxergar com bem mais facilidade até onde, o que está acontecendo nesse momento, que é uma situação complexa. Estou falando isso numa condição social, imagina uma condição física, a gente nem para pensar com frequência na questão física. Particularmente, eu sempre fui alérgico ao que é óbvio. Falar assim, é claro que já é suficiente, aí eu sou eterno adolescente, já é suficiente para eu ficar preocupado. Se é óbvio, eu vou para Nelson Rodrigues, né? A unanimidade é imbecil. Se é óbvio, está na cara, ninguém discute, as pessoas partem do princípio que aquilo não apresenta problema, e que eu acho muito difícil. Isso não tem nada. Uma delas, por exemplo, é o espaço, outra, por exemplo, é o tempo. O que é o tempo? Meu colega, o tempo é um nó na cabeça da gente que é espetacular. Como é que as pessoas pensam o tempo é uma coisa espetacular. Tá? Se você começar a estudar para avaliar essa questão do espaço e do tempo, sua cabeça começa a dar não é dar um nó, porque você começa a enxergar as coisas um pouquinho diferentes. Tá? Mentira, começa a enxergar coisa muito diferente. Para a maior parte das pessoas, por exemplo, o tempo é algo que se estende como um rio para sempre. O que é engraçadão você imaginar isso, porque isso já gera algumas contradições. Primeiro que no conceito de tempo não sempre foi assim. Existe um livro chamado O Tempo na História, que discute a evolução do conceito do tempo. E tem alguns momentos que ele fala sobre a ideia do tempo cíclico, que aparece em algumas civilizações. Nosso pensamento de hoje do tempo quase sempre é um tempo contínuo, como se fosse um rio. Esse é o conceito newtoniano. Tem no livro Princípio de Newton a ideia de tempo dessa forma, ela continua sem parar o tempo todo. E a coisa fica engraçada se você falar assim, você acredita que o universo iniciou com uma explosão? Que é o que é mais aceito em termos de ciência, que houve uma explosão inicial, a história do Big Bang, né? Da grande explosão. Tem gente que critica Big Bang, porque até na hora de nascer o universo tinha que ser em inglês, né? Big Bang. O momento da grande explosão iniciou o universo. Sim, tudo começou ali na grande explosão. Mas não pode ter começado. O que havia antes do momento da grande explosão? Se alguém me faz essa pergunta, eu sempre retorno assim, como assim? O que havia antes?
Que antes? Antes da grande explosão? Como assim? O universo não começou no momento da grande explosão? Começou. O tempo não faz parte do universo? Faz. Se o tempo faz parte do universo, o tempo começou ali. Então ali é o tempo zero. O que havia antes? Não tem o menor sentido essa pergunta. Você não pode perguntar o que havia antes do tempo começar, porque antes é uma ideia temporal. O que você era antes de você nascer? Não, antes de você nascer não. Antes de você ser concebido. Você não era. Aí eu era um óvulo, você não era nada. Você não havia. Não havia a composição genética que você possui hoje. Então você não pode perguntar o que você era antes de você nascer. Ou então você existia antes de você nascer. Ou seja, se o tempo é um rio contínuo, a grande explosão é uma mentira. Tá? Porque teria que existir outra coisa. Então o que é o tempo? Ah, não vamos discutir isso não. Então, melhor vamos, mas não agora.